Durante o puerpério, a mulher está em uma das fases mais vulneráveis da sua vida. O corpo está em recuperação, as emoções estão à flor da pele, as noites são mal dormidas e agora a vida está cheia de novas responsabilidades. E nesse cenário todo, a gente tem a presença de alguém muito importante, o pai. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre qual é o papel do pai no puerpério. E é importante a gente falar sobre isso porque o pai, ele não sabe exatamente tudo aquilo que está acontecendo com você, ele não sabe exatamente onde é que ele pode ser mais atuante, o que ele pode fazer que vai te aliviar, que vai deixar as coisas mais leves para você. Então a gente precisa dizer, a gente precisa apontar. Eu já me deparei com muitas situações onde a mãe, ela cria uma resistência ali para se comunicar com o parceiro, né? De dizer as coisas que ela precisa e de dizer como ela tá se sentindo também. Com a intenção de que ele faça isso sozinho, né? De que ele perceba tudo que tá acontecendo com você. Mas uma coisa importante a gente refletir. O pai, gente, ele não passa por todas as transformações emocionais, físicas que você passa, que a mãe passa. Então ele não entende exatamente o que tá acontecendo. Ele pode perceber que você não tá muito bem, que você tá diferente, ou que você tá chateada, que você tá triste, que você tá com raiva, enfim. Ele pode ter essa sensibilidade e perceber. Ele tem a capacidade, né, de olhar para o ambiente e perceber, poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, por mais que ele pode perceber o que está acontecendo, exatamente como você se sente, exatamente o que ele precisa fazer, ele não consegue saber tão bem assim. Então, é necessário que a gente também se coloque numa posição de dizer para ele, olha, eu preciso disso, eu me sinto assim. Então, o intuito desse vídeo é justamente mostrar para os pais, falar para os pais quais são os comportamentos, as ações, aquilo que eles podem fazer que vão deixar as coisas mais leves, mais fáceis para essa mãe. Pai é apoio prático e emocional. Prático no sentido de assumir as responsabilidades ali da casa. Principalmente nesse período de resguardo, a mãe ela precisa de apoio nas tarefas domésticas, com a limpeza da casa, com a organização das roupas, com a alimentação. Então, se vocês não têm uma terceira pessoa que possa ajudar, que possa ser atuante nisso, a gente vai precisar que o parceiro assuma essas responsabilidades. Tudo bem que quando ele volta a trabalhar, ele passa menos tempo dentro de casa, mas quando ele estiver em casa, é importante que ele olhe para essas tarefas, que ele assuma essa responsabilidade. E não precisa ser impecável, a casa não precisa estar perfeita, a casa precisa funcionar. É isso que ele precisa pensar. Precisa funcionar para essa mãe, para esse bebê, que fica o dia inteiro em casa. É importante que ele esteja atento também à necessidade de ir ao mercado, fazer as compras da casa. Vocês até podem fazer um combinado de que a mãe vai passar uma lista ali, mas é importante que ele também tenha esse olhar cuidadoso de abrir o armário e saber o que tá faltando, abrir a geladeira e saber o que precisa comprar. Então ele também tem essa praticidade, né, essa organização. Às vezes a mãe não sai para ir ao mercado, porém ela tem que pensar em tudo o que precisa comprar do mercado. Isso também é exaustivo. A mãe ela tem muita coisa na cabeça para gerenciar, seja do filho, da casa e tudo mais. Então, quando o pai ele entra também se responsabilizando por essa parte de planejamento, de gerenciamento, isso também ajuda muito essa mãe. E o apoio emocional no sentido de olhar para essa mãe e acolher essa mãe. Eu já presenciei muitos casos de pais que, vendo a mãe ali extremamente vulnerável, extremamente sensível, não ofereciam um suporte emocional, no sentido de deixar com que elas desabafassem, de ser ali um apoio, um ombro amigo mesmo, oferecer uma palavra de conforto, né? Eu sei que tá difícil, mas a gente vai passar por isso. Nós estamos conseguindo. Você tá sendo uma ótima mãe. Então a gente precisa que esse pai ele sustente emocionalmente essa mulher, ele seja a base para ela nesse momento. Ouvir o que aquela mãe precisa desabafar, precisa dizer, sem julgar aquilo. E outro papel do pai também é assumir ali as responsabilidades com seu filho, com o bebê. Claro, né, que o bebê ele tem uma preferência maior pelo colo da mãe, pela presença da mãe, isso é natural. Então, às vezes o pai ele vai tentar ali ficar com o bebê, ninar o bebê, né, fazer o bebê dormir, e o bebê não vai querer porque ele quer a mãe. E tudo bem. Mas o mais importante é que o pai não olhe para essa situação e pense assim: bom, já que o bebê não me quer, então não vou mais tentar fazer nada com ele. Muito pelo contrário, né? É importante que eles tenham esse momento, que eles tenham contato pele a pele. Então, trocar fralda, dar banho, brincar, fazer dormir. Tudo isso são coisas que o pai também deve fazer, que ao mesmo tempo em que alivia um pouco, né, as demandas da mãe, também ajuda muito no vínculo pai-filho, que é muito importante para os dois. E é papel do pai também os cuidados com a mãe. É muito fácil durante o puerpério a mulher ela não se atentar à alimentação, então
não se alimentar de uma forma saudável, não beber água, e ela tá tão mergulhada ali, né, com as questões do bebê, que às vezes ela não presta atenção mesmo. Então é importante que tenha alguém ali de fora que olhe para essa mãe, identifique o que essa mãe precisa. E ir questionando, e perguntando, você conseguiu almoçar? Você conseguiu tomar café? Você conseguiu beber água? Para ela também pensando nas coisas que ela precisa fazer, que significa um cuidado com ela mesma, com a saúde dela. Depois que o bebê nasce, a mãe sempre fica em último plano. A mãe nunca é prioridade, ela não se coloca em prioridade. Principalmente nesses primeiros meses, é importante que o pai lembre essa mãe da importância de também se cuidar, da importância de também olhar para as necessidades dela. Então esse cuidado é essencial. E cuidar dela significa também dar um tempo de descanso para ela. Se o pai passa o dia inteiro fora, aquela mãe passou o dia inteiro com o bebê. Então quando ele chega, é importante que ele fique com o bebê, ele assuma ali as tarefas com o bebê, para que ela possa descansar um pouco, para que ela possa tomar um banho, para que ela possa fazer alguma coisa ali por ela. E é papel do pai também defender essa mãe, estabelecer os limites que ela precisa. Durante o puerpério é muito difícil para essa mãe ela conseguir expressar aquilo que está incomodando, principalmente com as outras pessoas. Então muitas pessoas acabam invalidando essa mãe, acabam desrespeitando essa mãe, e ela não consegue ali se posicionar, ela não consegue por ela mesma impor um limite. Então é importante que o pai olhe para esse tipo de situação e estabeleça os limites que precisa. Principalmente quando ele perceber que você tá desconfortável com alguma coisa que tá acontecendo. E estabelecer esse limite, estabelecer essa regra para te proteger de se sentir assim. É importante que os pais entendam que no puerpério quem mais precisa de atenção é a mãe. Quem mais precisa de cuidados é a mãe. Se a mãe tá sendo bem cuidada, então esse bebê tá sendo bem cuidado. Ela precisa de um parceiro, de alguém que veja, que entenda, que sustente, que se responsabilize junto, que não espere ser chamado, que aprenda o que precisa ser feito. O pai no puerpério, ele tem o papel de ser abrigo, de ser presença ativa para essa mãe, para esse bebê, que ajude a deixar esse puerpério mais saudável para essa mãe. Pai presente de verdade não é aquele que pergunta o que precisa fazer, mas é aquele que já entendeu que esse momento, que essa fase também é dele. Então ele caminha junto com você. E se você é pai e tá assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários o que mais você faz por aí, que você tem certeza que isso ajuda muito todo o funcionamento da sua família. E continue me acompanhando aqui para receber mais conteúdo sobre saúde mental materna. Um beijo!